Nós glorificamos a Deus porque em todo instante Ele tem nos suprido de todas as coisas. Amados, hoje eu estava meditando na palavra e eu falava: Deus, tem tanta gente frustrada em nosso meio. Muitas vezes nós nos frustramos com tantas coisas. O que está acontecendo, Senhor? E Ele falou assim: filho, eu vou te dar algumas diretrizes para você passar para o meu povo. Essas diretrizes, porque vai fazer toda a diferença na vida deles. São coisas muito simples, mas que no dia a dia nós esquecemos de fazer. Algum de vocês já foi tentado alguma vez na vida? E você foi tentado e caiu em tentação e disse assim: bah, não era isso, me arrependo, estou arrependido, eu não devia ter feito assim, fui para o caminho errado, o resultado não vai ser como eu esperava, eu devia ter ouvido a voz do Espírito Santo, eu devia ter ouvido a voz do meu pastor, do meu pai, da minha mãe, daquelas pessoas que me aconselharam e tentaram me levar para o lado certo. Eu devia. Aí já está lascado mesmo, já está no arrependimento, já se estrepou, porque tomou a atitude errada. Oi, gente, vocês não estranham o linguajar do pastor, não tem muito visitante aqui. Quem está nos visitando pela primeira vez aqui? Aleluia. Pode ficar com a mão levantada, você vai ganhar um presente. Ed vai te dar um presente hoje. Ed, eu presentei os visitantes de primeira vez. Ninguém sai daqui com as mãos abanando. Aleluias. Glória a Deus. As pessoas me perguntam às vezes na rua assim: pastor, que dia tem culto normal lá na sua igreja? Eu falo: nunca. No dia que for normal não é culto na igreja Campo de Trigo. Nunca tem culto normal aqui. Os cultos são cultos chapados assim mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 1, versículo 8 apenas. Daniel capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Diz assim a palavra. Todo mundo encontrou? Amém. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Uma firme decisão tomada por Daniel. Daniel toma uma firme decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. As tentações em todo o tempo serão colocadas diante de você, e muitas delas vêm com aparência de bênção. O inimigo, ele é muito astuto e ele o conhece mais do que você mesmo. Ele te conhece mais do que você mesmo. O que ele faz com você? Ele te esquadrinha em todo o tempo, e após te esquadrinhar, ele descobre os seus pontos fracos, porque você os tem. Muitos pontos fracos, muitas fraquezas. E ele sabe quais vão te levar para os caminhos errados, que vão te tirar do propósito eterno de Deus para a sua vida. A não ser que você esteja extremamente convicto das suas decisões. Nós temos dificuldade de estarmos convictos das nossas decisões. E esta falta de convicção é um prato cheio para Satanás. Ele vai olhar para você e vai falar assim: aquele ali é facinho de derrubar, quer ver? Eu vou colocar um negócio na vida dele que ele vai mudar de ideia rapidinho. Hoje eu achei tão tremendo uma pessoa aqui da igreja abriu mão de um salário maior para estar aqui na igreja por bem menos, abençoando a obra. Vou falar o nome dela hoje não. Amém. Luísa. Glória a Deus. Amados, e você vai vendo as convicções das pessoas. Essas pessoas são confrontadas. Não foi o pastor que pediu, foi impressionando: não, minha irmã, pensa bem, ora mais um pouquinho. Não, muito pelo contrário, eu falei: tem certeza? Ela: estou convicta, pastor. Amém. E aí nós ficamos observando por que tantas vezes nós perdemos de crescer nos propósitos de Deus para nossas vidas. Nós perdemos de andar nos caminhos pelos quais fomos chamados. Nós perdemos a direção. Em que lugar nós nos perdemos? E esse arrependimento que está dentro da nossa cabeça não sai mais. Em que lugar? Como que a gente vai encontrar esse lugar? No lugar onde faltou a convicção. Existe um fator chamado resiliência. Alguns materiais, deixa eu explicar o que é resiliência. Alguns materiais, eles têm a capacidade, se você pegar e amassar e moldá-lo e formatá-lo, ele volta para a forma original dele. Isso é chamado de resiliência. O ser humano é imbuído dessa qualidade também de resiliência.
Alguns mais, outros menos. Esses que são mais são essas pessoas que vocês têm visto caminhar em lugares altos. Essas pessoas são capazes de retornar à forma original pelo qual Deus o projetou, pelo chamado original pelo qual Deus o chamou, com mais facilidade. E porque eles voltam para a forma original com mais facilidade, eles se desvirtuam muito menos do que as demais pessoas. Essas pessoas alcançam grandes coisas na vida através da resiliência, a capacidade de retornar para a forma original. Eita Deus, eu queria ter uma resiliência bem maior do que a que eu tenho. Eu sei que você está pensando isso. Se eu fosse mais resiliente, pastor, eu não abriria mão da minha chamada, eu não abriria mão dos projetos pelos quais fui chamado, aquilo que Deus colocou como prioridade na minha vida. Ah, mas ainda é tempo, amados. Você ainda não está perdido, você ainda não está morto. Você tem a oportunidade hoje de voltar para o propósito original. E Deus olha para você como casado, e olha para sua esposa, seu marido, seu casamento está deformado. O inimigo veio, colocou uma armadilha, uma semente do mal no seu casamento, o seu casamento está deformado. Essa deformidade não é para a morte, não é para o fim do seu casamento. A resiliência de Deus, a essência de Deus em você vai te tornar da forma original, vai te trazer para a forma original. E só assim você poderá voltar para a posição e caminhar em lugares altos. Olha só, como pastor, como é que eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Como que eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Olha só o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 20. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. A sua resiliência vem do poder de Deus que opera em você. Você não pode ser resiliente de si mesmo. Ele que te elegeu nele mesmo desde o princípio dos tempos, conforme Efésios 4:1, meu personal, 1:4, eu sempre invento, meu personal 1:4 está ali. Glória a Deus. Conforme Efésios 1:4, Ele nos elegeu nele mesmo desde a fundação dos tempos. Sabe o que Deus fez na verdade? Primeiro Adão veio e caiu dentro do paraíso. Depois o que ele fez? Mandou o segundo Adão e introjetou o paraíso dentro de nós, estabelecendo o reino de Deus em pessoas. Estabelecendo o reino de Deus em pessoas. O poder que opera em você é a essência de Deus, o sopro de vida de Deus no seu coração. É este poder que te permite ser resiliente, a voltar à forma original e não se perder mais dos caminhos do Senhor. Pastor, eu fui chamado para coisas grandes. Eu fui chamado para coisas grandes. Ainda que grande para você seja um carrinho de pipoca, se Deus colocou isso para queimar no seu coração, você vai ser o melhor pipoqueiro do Brasil. Não vai ter jeito para você. Quando você conseguir voltar para a posição original pela qual Deus te chamou. Como, pastor, que eu faço isso? Confia no poder que opera em você. Confia no poder que opera em você. Segundo, como é que eu faço, pastor? A convicção precisa ser renovada. A convicção precisa ser renovada. Você precisa entrar em lugares em Deus. Eu sempre falo isso aqui. Você precisa entrar em lugares em Deus e dizer: Deus, como que eu posso ficar convicto? Como que eu posso voltar para a posição original? Ele fala: filho, olhe para mim. Olhe para mim. Vocês lembram daquela situação de Pedro ali na Porta Formosa? Não tenho prata nem ouro. Melhor, primeiro ele disse assim: olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou de graça. Levanta e anda. Olhe para nós. Pedro estava dizendo o que ali? Na hora de se chamar para a responsabilidade, olhe para mim. E Deus te chama na responsabilidade nessa hora. Ele puxa essa responsabilidade para Ele, porque é Ele que te dá o destino profético para a sua vida. Foi Ele que te criou, foi Ele que te elegeu nele mesmo. E quando Ele te elegeu, Ele tinha um propósito muito maior do que a sua mente humana pode conceber. E
tantas vezes as oportunidades vêm para te roubar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você pode estar pensando assim: pastor, eu gosto muito de usar esse tema, casamento. Eu estou perto de me casar e vi a oportunidade porque meu emprego me deu um aumento de salário e eu devo me casar? Deve porque é propósito de Deus na sua vida. Pastor, a minha chamada está paralisada. Minha chamada ministerial está paralisada porque eu tive que fazer umas coisas em favor da minha família e paralisou a minha chamada. É propósito de Deus? É propósito de Deus. Você não está errado. O que está te queimando é porque você não consegue conciliar aquilo pelo qual você foi chamado com o que você está fazendo no momento. Você precisa entender, querido, que aquilo que você está fazendo neste momento, se você é um homem ou uma mulher de Deus, tem o toque de Deus. Tem o toque de Deus. Você precisa encontrar a sua resiliência no que você está fazendo. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Vocês conhecem Bruce Lee? Já viram falar? Já? O famoso lutador de artes marciais, fez alguns filmes. Ele disse uma frase que eu acho tão interessante, que ele falou que um lutador de artes marciais, ele precisa aprender a ser como a água. O que é ser como a água? A água se amolda a qualquer situação. Se Deus te posicionou hoje na igreja Campos de Trigo, se amolde a esta igreja. Faça tudo o que Deus colocar no seu coração para que a obra de Deus vá à frente. Se Deus te colocou na empresa A, B, C, faça tudo que Deus colocar no seu coração para que se cumpra o propósito dele na sua vida. Faça com convicção, porque aonde você está, o reino de Deus está com você. O ambiente, nós somos muito preocupados, nós erramos muito, sabe por quê? Nós pegamos os ambientes e olhamos para o mundo aí afora. Nós olhamos aí para a nossa volta, a rua Itambacuri, o bairro centro de Nanuque, e nós olhamos para esse ambiente, esse macroambiente. Mas Deus não olha para esse ambiente. Deus olha para dentro de você. O quanto do reino dele está estabelecido em você. Uma vez que o reino dele é estabelecido dentro de você, todo o ambiente à sua volta é transformado. Todo o ambiente à sua volta é transformado. E nada se perde. Vamos ler mais um texto? Vai Êxodo. Depois eu quero outra água. Êxodo capítulo 7, versículo 10 ao 12. Olha só. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou seus sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Como que essas coisas acontecem? Toda vez que Deus te chama para um propósito, ainda que o seu coração não sinta muita paz, deixa eu reformular a frase. Toda vez que Deus te chama para um propósito no qual você não esperava ser chamado por Deus, você vai ficar um pouco confuso. Moisés chega diante de Faraó e Arão joga a vara no chão e ela se torna em serpente. Os magos vêm, imitam e fazem a mesma coisa. Peraí, mas não foi um milagre de Deus? Como que Satanás faz a mesma coisa? Ele faz, eu vou provar para vocês em Apocalipse. Isso não vem ao caso agora. A questão é: a vara, a cobra, a serpente, criada por Moisés, tragou as serpentes dos magos. Eita Deus! Toda vez que algo que não é de Deus for colocado diante de você para te causar dúvida, para te causar desânimo, para tirar a sua convicção, para te roubar a sua resiliência, a sua capacidade de se retornar ao original, todas as vezes que isso acontecer, o que Deus tem em você, ainda que tenha aparência de menor, se fará maior e vai abocanhar em todo o tempo. Amém. Ah, pastor, meu problema é muito grande. Peraí, tem a essência de Deus aí? Volta para o original, volta, resiliência, volta para Deus. Volta para Deus, meu problema é grande mesmo. Não, filho, é pequenininho, o que eu coloquei dentro de você é maior. Pá, abocanhou.
tragou, já era esse problema. Simples assim. Às vezes Satanás vai usar o engodo, o engano, para parecer que são coisas de Deus, para te roubar a paz, para te roubar a convicção. Apocalipse capítulo 16, versículo 14: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Todo-Poderoso. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígios diante dos reis da terra. Quem são os reis da terra, gente? Da rainha da Inglaterra? O rei lá da África? Vocês são os reis da terra, sacerdotes e reis, chamados para governar. Chamados para governar, mas estão sendo governados por esse mundo, conformados por esse mundo, estão perdendo a resiliência de Deus, estão perdendo a essência de Deus em todo o tempo. Como faremos? Precisamos de fato nos apoiar naquilo que é Deus em nossas vidas. Nós temos dificuldade de buscar aquilo que é Deus para as nossas vidas, e vivemos aqui na promessa. Eu falo isso demais, meu Deus. É que eu tenho visto tanta gente perecendo, sendo roubada da promessa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de dormir um pouco. Isso é muito bom. E eu deitei e falei: Deus, mas eu tenho que fazer a pregação. Não, filho, vem deitar comigo. Vem dar uma chapadinha aqui comigo. Eu falei: tá bom, Senhor. Aí eu estou ali deitado, eu tive um sonho. Eu sonhei que um pastor de uma igreja que tem muitas filiais na região chegou para mim e falou assim: Pastor André, vem andar com a gente. Vamos unir as igrejas aqui, as denominações, que a igreja é uma só. Vamos unir as denominações e vocês vêm andar com a gente e tal. Você comanda essa filial aí e tal, onde você já está. Aí eu falei assim: meu irmão, pastor, com todo respeito, eu quero te fazer a mesma proposta. Nós só temos uma filial, o senhor tem muitas filiais, mas eu te faço a seguinte proposta: se o senhor aceitar, nós vamos colocar o DNA da igreja Campo de Trigo em todas as filiais que vocês têm na região. Aí ele já ficou assim, eu falei: não, é só para orar. Ora e depois vem conversar comigo, que eu também vou orar pela sua proposta. Nós oramos no sonho e ele voltou e aceitou a minha proposta. Aí a gente ficou num gargalo doido para implantar o DNA da igreja em todas as filiais deles. E eles se tornaram Campo de Trigo. Por que disso? Foi aí que Deus me deu essa palavra, a convicção. Isso não vai, eu não creio que isso seja algo verídico, um fato que venha a se ocorrer. Eu não sei se isso vai se ocorrer. Mas eu tinha tudo para ceder à proposta dele, porque eles vinham com todo um aparato, com toda uma estrutura, com toda uma assistência, coisas que a gente ainda não tem, porque tudo é muito novo aqui. Mas a minha convicção fez uma proposta mais ousada. Uma proposta mais ousada. E eles aceitaram. Por quê? Níveis de convicção. Níveis de convicção. Talvez estejam maiores, talvez estejam em maior número, mas tem menos convicção. E eles cederam a visão deles. A visão deles sucumbiram à minha visão. Não estou falando isso para soberba não, tá, gente? Estou falando do quanto a minha atitude de convicção, até no sonho. Eu quero que vocês sejam assim. Eu quero que vocês tenham uma convicção de que Deus opera na vida de vocês, uma convicção de que tudo aquilo que você está fazendo hoje é o propósito de Deus, pode ser transformado no propósito de Deus. Busque a resiliência da sua vida, da situação em que você está vivendo. Busque voltar para o original. Pastor, para voltar para o original, eu sou lá do Japão, eu tenho que voltar a morar lá no Japão. Não! O ambiente é você. O ambiente é você. O ambiente não é físico, não é geográfico. O ambiente é você. Quando você encontrar um ambiente em que você possa erguer os altares de Deus de fato na sua vida, você vai encontrar a geografia de Deus para a sua vida. Qual que é a geografia de Deus para o pastor André? Nanuque. Hoje é Nanuque. E o meu coração lá no sul falava assim: vai ser Balneário Camboriú, já tem proposta para você cuidar de uma igreja em Balneário, em Florianópolis. Vai ser aqui, vai ser ali, vai ser lá no Rio Grande do Sul. Muitas propostas eu tive para estar à frente de ministérios prontos com tudo dentro. Mas Deus falava comigo: você ainda não encontrou lugares em você, ou melhor, lugares em mim, onde
você possa se estabelecer. E foi muito tempo, gente. Eu tive que orar muito para me encontrar em Deus. Uma vez que eu me encontrei em Deus, um ambiente foi criado em mim. Ele falou: agora eu te dou a geografia. É Nanuque. Se encontrou em Nanuque? Me encontrei. Está aqui. Os frutos são vocês, as almas. E hoje eu estou aqui falando de convicção para vocês, para que vocês estejam convictos de que Deus tem coisas grandes para vocês, que Deus tem reservado o melhor dessa terra para a vida de cada um. Amém. Você não é mais um. A promessa de Deus precisa se cumprir na sua vida, mas você tem impedido Deus de cumprir a promessa, porque você fica como uma folha ao vento, jogado de um lado para o outro, e qualquer vento te tira da posição, porque te falta a convicção. Como é que Daniel fez? Decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do reino. Você precisa se decidir firmemente no Senhor e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive, foi Ele que me criou. Se Ele me criou, Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Ele sabe o que é melhor para mim. Não adianta meus filhos, 3, 5 anos de idade, chegar para mim e falar assim: pai, eu quero isso, eu quero... Não adianta, eu quero uma faca para brincar, eu quero brincar com um prestobado. Não pode, eles vão se cortar. Quem sabe é o pai. Quem sabe é o pai. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Eu vou repetir uma fala que eu falo sempre aqui. Quando Deus decidiu estabelecer o seu reino na terra, Ele enviou o seu filho. Ele poderia ter enviado um dos anjos, Ele poderia ter enviado um general, mas Ele enviou o seu filho unigênito, Jesus Cristo, porque Ele queria dar um recado para a humanidade. Ele queria dizer assim: eu quero que todos sejam meus filhos. Eu não quero que vocês sejam meus escravos, eu não quero que vocês sejam apenas servos, eu quero que vocês se tornem filhos. Amém. A posição de filho é mais elevada. Sabe o que a gente faz aqui na igreja? Eu vou falar aqui uma prática que nós temos. Quando vem um pregador de fora, que a gente, o pastor está passando na região conhecida, que bate com a visão, que não é qualquer um que a gente chama para pregar, não é porque não é de Deus, não. É porque às vezes a visão não vai bater. Vai, em vez de acrescentar, vai desconstruir o que Deus tem feito aqui. Questão de sabedoria. Mas quando o pastor chega para pregar aqui, nós temos o hábito de ofertar na vida dele. Mas você já viu que nós temos vários pregadores no nosso ministério e nós não ofertamos na vida deles? Você sabia que os mais privilegiados são esses que não são ofertados? Deixa eu explicar por quê. Porque filho não precisa de salário. O obreiro é digno do salário, ele está passando, está a serviço do rei. Ele é digno de salário. Mas filho tem direito à herança. Tudo que é do pai é dele. Tudo que é do pai é de vocês. Tudo que é do pai pertence a vocês. Deus não precisa pagar para você vir aqui. Deus, o Senhor não me der minha bênção hoje, eu vou chegar lá na igreja de Campos do Trigo, é a última chance que eu te dou. Ou o Senhor me dá aquele carro, ou o Senhor me dá aquela esposa, ou o Senhor me dá aquela casa, ou o Senhor me dá aquele emprego, eu não volto mais lá. Você não está se posicionando como filho, você está se posicionando como obreiro, como servo. Isso é pouco para você. Na casa do Pai você tem direito à herança. Amém. A herança é tudo, amados. A herança é tudo. Não se contente com só um pouco do que Deus tem para você. Não coloque um preço naquilo que Deus tem para você, porque tudo que tem preço não tem valor. Tudo que tem preço não tem valor. Ele vai vir buscar uma noiva preciosa, não uma prostituta que coloca preço no seu programa e diz assim: olha, você quer um momento de prazer, 1 hora custa tanto, 2 horas custa mais tanto. Deus, eu até pago um preço, 7 dias de campanha, orando lá na campanha lá da igreja, mas o Senhor vai ter que me dar a minha vitória. Eita Deus! Aí você começa a barganhar com Deus e sai da posição de filho. Você sai da posição de filho. Aleluia. Vocês vão ficar bravos comigo não, né? Fala, Deus. Olha só. Olha só isso aqui. Jonas foi engolido por um peixe. Faraó e todo o Egito foram afligidos por 10 pragas. O exército de Faraó foi engolido pelo mar. Moisés perde de entrar na terra prometida. Deixa de entrar na terra prometida. Todas essas dificuldades na Bíblia, tem muitas mais, eu quis pegar algumas só para ilustrar. Todas essas dificuldades na Bíblia têm uma causa em comum. Uma causa em comum. Alguns de vocês já estão imaginando. Pensa mais um pouquinho. É isso aí. A desobediência.
desobediência. Não queremos nos submeter a nenhuma autoridade. A desobediência levou Jonas para dentro do peito. Podia ter obedecido, não precisava ficar 3 dias no estômago com peixe. Vai ficar no estômago do peixe. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez você esteja perdendo de entrar na terra prometida, porque Deus está mandando você tocar na rocha. Você está espancando a rocha. Eu quero agora, Deus. Me dá agora, Deus. Manda logo, Deus, do jeito que eu quero. Deus falou: mandei você falar para a rocha. Eu mandei você falar para a rocha. Você espancou a rocha. Nós estamos perdendo as promessas, perdendo a chamada profética, perdendo o destino profético. O tempo está passando. Vocês estão ficando velhos. Vocês estão ficando velhos. Eu não. Eu estou ficando jovem cada dia que passa. Vocês estão ficando velhos. Estão perdendo o tempo precioso para cumprir o projeto de Deus. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para vocês hoje. Ele pode pegar o último da fila e colocar em primeiro lugar a hora que Ele quiser. Amém. E Ele escolhe vocês essa noite para tirar do último lugar da fila, porque vocês estavam debaixo de um engano. A instrução de Deus está chegando, Ele está te reposicionando, está aumentando a sua resiliência, a sua capacidade de voltar ao normal. Você não é mais um entrevado espiritual. A sua corcunda está sendo curada hoje. Você que só olhava para baixo assim, há muitos anos andava encurvado espiritualmente. Hoje Ele te levanta para uma posição, para uma postura. Esse é o Deus que nós servimos, amado. O Deus que pode fazer todas as coisas. Abraão teve seus dias prolongados para que se cumprisse o propósito de Deus. Ficou mais jovem, revigorado, trouxe o vigor da mocidade de volta, para que ele gerasse filhos. Deus está buscando uma geração de pais que queiram gerar filhos, e de filhos que queiram ter pais. Vocês são essa geração. Amém. A geração eleita. Há uma pressa de Deus sobre a terra muito grande. Não há mais tempo a perder, nem um segundo sequer, nem com dodóizinho, nem com feridinha. Ah, o irmão fulano passou por mim e não me cumprimentou. Ah, o irmão ciclano olhou para mim e estava com a cara ruim. Ah, não dá mais tempo. Essa é uma geração que está sendo curada das suas feridas na alma. Amém. Para fazer coisas grandes, para quando levar um tapão na cara, no lado da face, dar o outro lado. Nem sempre o tapa é com a mão. Às vezes o tapa são com as palavras. Nós estamos esperando um tapa com a mão e a gente nunca vai levar esse tapa para poder testar se a gente é capaz de dar o outro lado, a outra face. Talvez você nunca vai ser testado assim. Talvez alguns de vocês já foram. Muitas vezes o tapa é quando alguém fala algo que você não esperava ouvir, ou que você não queria ouvir, ou que você não esperava ouvir daquela pessoa em especial. Essas palavras muitas das vezes são mais poderosas e machucam mais do que um tapa. Como dar a outra face, pastor? Como? Vamos repetir um versículo que eu falo muito aqui. João capítulo 5, versículo 25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mortos na alma, mortos para o ego, mortos para as vontades da carne, mortos para os achismos, mortos para si mesmo e vivos para Cristo, para que Ele viva em nós. Ele está trazendo um forte fundamento nesse tempo, não só através da igreja de Campos de Trigo. Nós não podemos ter a síndrome de Elias, que diz assim: Senhor, só me restou a mim dos profetas de Deus. Não, Elias, ainda há 7.000 como você. Nós não podemos ter essa síndrome. Isso está acontecendo em toda a terra. Isso que vocês estão vendo aqui é algo sobrenatural, é algo revelado da parte de Deus. Não é o pastor André que é o tal. Qualquer um dos meus meninos que estivesse aqui pregando, vocês seriam impactados pela palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é viva e eficaz, ela nunca volta vazia. O poder da palavra. Deus está estabelecendo um poderoso fundamento sobre a terra, para que a igreja dele avance como um poderoso exército. E muitas vezes não tem sido assim. E muitas vezes temos merecido, porque o diabo colocou uma distração no meio do evangelho, um retetezinho fajuto, que te dá uma empolgação momentânea, e você dá uma sapateadinha, daqui a pouco você vai para casa desanimado, com vontade de morrer, com depressão. Ué, pastor, você está falando mal dos pentecostais, pastor?
Não, eu sou ultra pentecostal, eu também sapateio, caio no poder de Deus, eu também gosto de falar em línguas estranhas, sou usado em todo o tempo como profeta. Eu amo o fogo, mas tem que ter fundamento. Quando vocês me perguntaram, pastor, o que está acontecendo aí? O fogo do Espírito pegou. Como, pastor? Pegou me dando convicção, trazendo resiliência para a minha vida. Eu estou sapateando aqui, cheio do Espírito Santo, porque eu tenho uma convicção. É melhor do que alguém te perguntar, o que deu aí? O fogo foi o quê? Não sei não, só sei que eu estou aqui. Só sei que foi assim, igual Chicó. Aí você vai virar Chicó do Evangelho, vai ficar sempre, só sei que foi assim. Agora você vai dizer, não, só sei que foi assim. E chegado o tempo de uma geração que anda sobre um sólido fundamento, Deus está estabelecendo um sólido fundamento para uma igreja que não se abala. Preferimos crescer um pouco mais devagar do que os outros ministérios, não porque nos achamos melhores do que eles, de forma nenhuma, porque nós não queremos um inchaço, nós queremos o crescimento da igreja de dentro para fora. Dentro, não do galpão, dentro de você para fora de você. O ambiente gerado dentro de você para ser gerado fora de você. Aleluia, glória a Deus. Já estamos quase finalizando. Eu sei que minhas palavras às vezes são um pouco rudes, mas vocês não têm noção da medida de amor que há no meu coração pela vida de cada um de vocês. Quando eu peço a Deus uma palavra para ser ministrada, eu falo assim: Deus, que ninguém saia como entrou daquela igreja, que gere um peso de transformação, de ativação, um peso de renovo, de restituição, de restauração e de cura na vida de cada um. Que ninguém entre ali e saia com mais um dia, foi mais um culto, e mais uma palavra qualquer, e mais uns louvores. Não, essa palavra precisa incomodar vocês. Essa palavra precisa entrar no coração de vocês e fazer morada, e fazer transformação, para que vocês possam contagiar a muitos com uma palavra como essa. Aleluia. Para que vocês possam ativar a muitos com convicção, com resiliência, com obediência. O grande fator de derrota, de fracasso na vida do povo de Deus tem sido a desobediência. E vocês, sabe qual é a fala mais comum no meio dos evangelhos? Hoje eu acho ridículo. Fala assim: mas me submeta à vontade do homem. Peraí, calma aí. O homem só é homem? Homem qualquer? Homem com H minúsculo? Esses homens qualquer aí, quando ele não serve a Deus, é um qualquer. Mas como que você pode chamar de homem? Homem de Deus, aquele que é enviado por Deus. Tem gente que não quer se submeter à autoridade dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, aqueles que foram ordenados por Deus, ungidos por Deus. Aí diz: não me submeta a homem nenhum, eu faço minhas rezas em casa e tal, e estou bem com Deus. Como você pode tratar comum aquilo que Deus dá tratamento especial? Como você pode chamar comum aquilo que Deus consagrou? Como que você pode chamar comum aquilo que Deus consagrou? Não é apenas um homem. Mas eu não concordo, pastor André. Os pastores lá que eu vi lá, fulano de tal, ele faz isso, faz aquilo, um dia eu vi ele fazer não sei o quê. O problema dele com Deus. Ele continua sendo autoridade, assim como Saul. Davi não ousou tocá-lo. Pastor, essa é aquela doutrina de bota o terror nas pessoas para se submeter à autoridade dos pastores. Não, isso é bom para vocês. Isso é bom para vocês, porque se você pretende andar em lugares altos e Deus vai te posicionar nestes lugares, você precisa se submeter às autoridades, porque você vai ser colocado em posição de autoridade e você vai esperar isso dos seus seguidores, daqueles que te seguem numa visão. Só para finalizar, o que vai te dar a convicção de que você precisa para você resgatar a sua resiliência, a sua capacidade de voltar para a posição original, é a visão. Qual visão, pastor? Essa aí está queimando dentro de você. Essa mesmo. Talvez você entrou por essas portas e viu um ministério nascendo e disse assim: eu poderia cooperar aqui de alguma forma. Eu poderia ajudar aqui, eu poderia pregar o evangelho, eu poderia ser um levita nesta igreja, eu poderia ajudar na faxina, eu poderia ofertar nessa igreja e ajudar com recursos, eu poderia fazer tantas coisas na cidade de Nanu, criar uma obra social em parceria com essa igreja. Nós queremos muito fazer isso, muitas obras sociais. Talvez isso queimou no seu coração hoje. Essa é a sua visão. Por quanto tempo, pastor?
Deus quiser. O tempo que Deus quiser. O Kairos de Deus não nos cabe entender. O tempo que Deus quiser. Talvez você passou aqui hoje só para pegar um pouquinho dessa palavra e vai levar lá na casa de alguém, e alguém vai ser tremendamente impactado. Alguém que tirar a própria vida. O quê? Eu posso ter uma convicção de que a minha vida ainda tem jeito. Eu posso ser ativado novamente, mas eu já me desliguei, eu já quero morrer. Não, você pode ser sim ativado, você pode voltar para o original, você pode ser resiliente. A sua situação não é para a morte, você não será destruído. O tempo de Deus para a sua vida, você não sabe. Não faça celeiros. Loucos, ainda hoje pediram a sua alma. Nós não sabemos o tempo de Deus para as nossas vidas. Precisamos ter a convicção. Agora, sabe o que a convicção vai causar na vida de cada um de vocês? Sabe o que ela vai causar? Ainda que você soubesse que o seu fim era amanhã, se Deus chegasse e mandasse para você um anjo avisar: olha, amanhã eu vou te levar. Amanhã você já era, filho. Você vai passar dessa para mim. Você fala assim: Deus, ainda hoje eu vou plantar uma semente no coração de alguém. Porque se eu soubesse que meu fim seria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. Você já viu essa frase? Se eu soubesse que o meu fim era amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. O melhor plantio, o mais poderoso plantio que você pode fazer é na vida de pessoas. Se você quer uma colheita para curto prazo, planta uma horta, planta trigo. Se você quer uma colheita para médio prazo, planta árvores. Mas se você quer uma colheita para a eternidade, plante em pessoas. Plante no coração de pessoas a semente do Evangelho das Boas Novas, a semente do Evangelho da salvação. Só Jesus pode mudar a história de um homem e de uma mulher. Só Ele tem o poder. Através da cruz, o sacrifício da cruz, da obra da cruz. Aquele sangue derramado não foi em vão, foi por amor. Foi por mim e por você. Milhares de vidas estão perecendo aí fora, enquanto você tem alimentado um ego, um orgulho medíocre no seu coração, cheio de dodóizinho. Todo dia você senta na sua cadeira: eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim. Ai, eu sou um pobrezinho e ninguém olha para mim. Para de alimentar a mediocridade na sua vida e começa a alimentar o seu chamado, a sua promessa. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vocês estão bravos comigo? Quem estiver bravo, levanta a mão. Ninguém levantou, então está gravado aí, né? Ninguém está bravo comigo. Vai me pegar na saída, não. É o amor de Deus por nossas vidas que faz assim. Quero pedir por gentileza que todos se coloquem de pé. Nós queremos ministrar um louvor. Esse louvor vem com um peso de responsabilidade, de resiliência, para nos trazer para a forma original, para que a essência de Deus em nós se manifeste. O sopro de vida de Deus receba louvor e adoração. Aleluias, glória a Deus. Quem impedirá? Aleluias, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós reconhecemos que ninguém é maior do que você, Jesus. Ninguém é maior do que você, Jesus. Aleluias. Obrigado, Jesus, por este tempo na Tua presença, Pai, e que Tua palavra foi ministrada. Receba agora os louvores, Pai, que os nossos corações entoam a Ti, Senhor. Nós estamos, Pai, gerando um ambiente para que o Senhor possa habitar. Estamos erguendo altares em nossos corações, voltando para a posição original de adoradores. Estamos nos tornando verdadeiros adoradores. Nesta hora, nós tomamos a posição de verdadeiros adoradores. Nós retornamos para a posição original. Aleluias, glória a Jesus. Para os meus pés, Sim, Senhor. eu quero correr em direção do alto. Prepara meu coração, Aleluia. eu quero sentir as coisas lá do alto. Sim, Senhor. Nós queremos, Pai, as coisas do alto. Prepara os meus pés. Menino
queridos, essa mesma atmosfera do coração, Senhor, o Espírito Santo colocava uma palavra no meu coração para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. O Espírito Santo nessa noite está derramando uma unção sobre algumas pessoas nesse lugar. Ele vai levantar a sua vida. Aquilo que para você é empecilho no seu ministério, o Senhor essa noite está tirando do seu caminho. A partir de hoje, o direcionamento que você veio buscar, o Espírito Santo está se manifestando sobre você. Começa um novo tempo de Deus sobre a tua vida hoje. A partir de hoje, diz o Senhor, Ele vai fazer algo diferente sobre a tua vida. Ele vai marcar a sua ardentemente chamado na tua vida. Eu libero sobre a tua vida agora uma unção que vai marcar a sua vida nesses dias. Espírito Santo, segundo a ordenança do Senhor, eu libero sobre a mão seus filhos, seus filhos, essa unção que vai fazer a diferença por onde eles passarem nessa vez. Ministérios que estavam parados, que o Senhor comece a segurar, levantar pessoas nessa noite. Pai, eu libero nesta hora, cheira, receba do Senhor essa nova unção sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba. Deus vai dar revelações proféticas para você na madrugada. Deus vai começar a despertar o teu ministério. Porque grandes coisas tem o Senhor através de ti. E essa noite Ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Recebam do Senhor sobre as vossas vidas. Recebam. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor, vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos conceda graça. O Senhor volte para vós o seu rosto e nos dê a paz. Amém.